Isso aqui eu saí do cérebro agora, pessoal. Teoricamente, sim. Isso aqui são os rins, né? Aqueles que não são muito familiarizados, mas aqui nós temos as glândulas suprarrenais. Olha só aqui, pessoal. Eu falei para vocês que eu estou no hotel ali na Vieira Soto, né? De frente para o mar. Olha só, a posição das glândulas suprarrenais é melhor do que a minha. Ela está de frente para a glândula, para veia cava inferior, para a artéria aorta, né? Inervações muito importantes de plexos abdominais aqui, regulando. A própria secreção hormonal, né, de três fases, né, da glândula suprarrenal, né, a parte externa, interna e a medula, vão secretar hormônios muito importantes no nosso comportamento. A gente vem estudando, professor, muito a aldosterona, né, como que a aldosterona não só regula, né, questões cardiovasculares, né, você sabe que muitas pessoas usam medicamentos que vão mexer no sistema renino, angiotensina, aldosterona, para controlar a pressão arterial, mas ela mexe com o comportamento também, né? Atualmente a gente tem estudado muito mais a zona fasciculada, que é o cortisol, e nós temos a zona reticular, né, que o DHEA sulfato e a androstenediona seriam hormônios também que nos ajudariam a gente a entender, né, esse processo de liberação hormonal, né, do ACTH vindo da hipófise e liberando dessa região interna o cortisol, né, e aí fazendo todo aquele ciclo de feedback. E tem a aldosterona, que tem uma ligação muito própria com os receptores MR, né, no hipocampo. A gente tem hipóteses, estudos recentes que estão mostrando isso, né, de que nossa cognição, memória, atenção, capacidade cognitiva modulada pela depressão, pelo estresse, no hipocampo tem uma influência dos níveis de aldosterona que são liberados, né. Claro que tudo isso aí tem aquilo que nós jamais estudamos há mais tempo, que é os neurotransmissores, né? Aqui tem, por exemplo, as vias da dopamina, norepinefrina, né? E os glicocorticoides vão inibir essa mudança aqui, né? E, de alguma maneira, quando você está estressado, você acelera a conversão de norepinefrina e epinefrina. Então, por que você não pode dar, por exemplo, um antidepressivo muito noradrenérgico para uma pessoa, né, que está estressada? Porque você vai, de alguma maneira, estar estimulando mais, né, a conversão e acentuando esse estímulo aqui. Tem um paciente que tem transtorno de pânico, muito estressado com provas, quer ser juiz, um rapaz jovem, de 35 anos, mas uma família de pessoas do Poder Judiciário, ele tem que seguir a carreira, quer chegar a desembargador, e só que ele tem um transtorno de pânico. E nessas épocas agora pré-concurso, pré-prova, estudando muito, ele vem me dizer, né, vem à consulta com a esposa, uma mulher muito bonita, que já foi top model, e diz assim: Mário, eu precisei ver ontem de noite um filme de terror. Eu precisava ter umas descargas de adrenalina, né? Então, quer dizer, o pânico dele eu tratei, ele não está tendo mais episódios de pânico, né? Mas ele precisa, de alguma maneira, estar liberando as adrenalinas que o tratamento não liberou. Quer dizer, ele precisa de um estresse para se sentir ligado, né? E esse tipo de situação também, às vezes, em casos de depressão, né, de quadros afetivos, você vai ver que isso é negativo, né? Então, a medula da suprarrenal tem células neuronais, além de estar de frente para a praia, né, num ponto estratégico, ela está com células neuronais do sistema nervoso simpático, liberando essas substâncias. Olha o nome, é medula adrenal, né, medula da glândula suprarrenal. Secreção direta de epinefrina e norepinefrina. Atuação direta do sistema nervoso simpático, né? Então, esse córtex vai estar, provavelmente, em uma posição muito importante. Hormônios esteroides, né, que vão também ser sintetizados a partir dos níveis de colesterol, vão ter uma relação direta com o córtex da suprarrenal. A aldosterona nós já falamos, ela vai concentrar íons no corpo, vai regular esses íons, né, no processo de filtração renal. A Julieta trouxe com muito conhecimento a questão do uso de anticonvulsivantes, tipo oxcarbazepina, né, que vão ter mudanças na secreção desses íons, sódio, potássio, né, e modificando a retenção de água, né? Quer dizer, a água é fundamental para a gente tem que estar... Um dos melhores remédios para o estresse é água. Então, se estiverem estressados, tomem água.
mesmo que não tenham sede, viu? Mobilização de gordura a partir do cortisol, utilização disso para suprir energia, quer dizer, cortisol é para luta e fuga, você tem que suprir energia, né? Diminuir a utilização dos carboidratos para energia, poupar as suas reservas, né? E, de alguma maneira, você vai estabilizar membranas importantes, como dos lisossomos, vai inibir doenças autoimunes. No momento que o cortisol fica desequilibrado, então, a gente fica pensando, né, o Olavo do meu lado aqui, oscilando entre euforias e períodos depressivos, né? Crises hipomaníacas e crises depressivas, né? Você fica pensando a oscilação do cortisol, porque ele não é algo que fica estável o tempo todo. Ele vai oscilar em vários momentos. Isso vai desequilibrar toda essa cascata de reações. Quer dizer, os hormônios eles acabam tendo um papel muito mais forte, muito mais importante para desequilibrar tudo isso do que substâncias como adrenalina, serotonina. Nós acabamos ficando o tempo todo focado nisso, né? Por exemplo, medicações, né, que, por exemplo, patrocinam esse evento, né? Estou vendo a nossa colega Renata, que está patrocinando esse evento com tanta gentileza, né? A gente sabe que a quetiapina, né, XRO, ela acaba, de alguma maneira, tendo um papel direto, né, para estabilizar essas oscilações também, né? Porque ela vai agir em alguns receptores e, com isso, vai conseguir estabilizar alguns quadros, modificando principalmente o ciclo de sono, vigília, alimentação, né? E se a gente pensar que esse cortisol ele é uma substância que acaba sendo não só inflamatória, imunológica, mas ela tem um papel psicológico, né? Como é que vocês, psicólogos, veem isso, né? A Vera que faz essa interface entre a psicologia e a medicina, né? Você vê que o cortisol é uma substância, um hormônio, ele é liberado não para inflamação, não só para uma defesa do sistema imune, mas é liberado como um reativo, um mediador em situações psicológicas. Relação mãe-filho, relação interpessoal, né? Situações traumáticas. Então, é uma questão que a gente tem que começar a pensar bem, né? E eu acho que esse é o grande pulo do gato, você poder utilizar esses conceitos tão ricos das relações e com esses conceitos das neurociências, da neuroendócrina, mostrando que uma substância como o cortisol vai ser um mediador de comportamento, né? Então, se a gente pensar em doenças psiquiátricas, a gente vai ver que pessoas que fizeram tratamento com corticosteroide, né, vão ter, dependendo da sua vulnerabilidade, alterações na sua psicopatologia, que podem ser tanto pessoas que tomam corticoide ficarem deprimidas, como podem ficar eufóricas, né, Olavo? Então, você vai ter, o corticoide pode ser para um lado ou para o outro, o cara pode ficar deprimido ou pode ficar eufórico, ele pode ter uma labilidade do seu humor, né? A grande ciclotimia, que vai também ter uma relação aí com questões de temperamento, de personalidade, pode prejudicar, como disse o Robert Sapolsky nesse livro, Por que as zebras não têm úlcera, a questão da cognição, prejuízo cognitivo, né? Vai lesar áreas importantes do hipocampo, né? Inclusive existe a psicose, né? Pacientes que fizeram grandes tratamentos com corticóide por cânceres e outras doenças, acabam podendo, se tem vulnerabilidade, desenvolver psicoses relacionadas ao uso do corticóide. Então, as evidências de que ele mexe com o comportamento são inúmeras, né? E, como eu estava dizendo, para mais ou para menos. Então, doenças ligadas à produção do cortisol, hiperprodução, nós temos claramente a questão do Cushing, né? Eu acho que talvez seja a mais bem determinada alteração, né, de aumento de secreção de glicocorticoide. A depressão maior, na realidade, se ela for do tipo melancólica, nós vamos ter essa hiperatividade. A depressão bipolar e o quadro maníaco, nós vamos ter uma hipoprodução de cortisol, né? Depressão atípica muito frequente, bipolar de tipo 2, depressões de inverno, né? Síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, quadros como hipotiroidismo. Paciente fumante, doutor, estou bem, né? Me estabilizei, estou me tratando com o Dr. Joseph, faço psicoterapia com a doutora Vera, né? Vou no endocrinologista, né? Faço terapia ocupacional, vou na praia, né? Estou ótimo, vou parar de fumar agora. Parou de fumar, né, Ana? E aí aquilo descompensou tudo, né? Só parar com a nicotina
descompensou tudo, né? Não era o momento de parar com a nicotina. Não estou defendendo o uso de tabaco, mas às vezes essa mudança numa substância pode desencadear, como questões que eu já falei, de parar com o anti-inflamatório, né, com o antihistamínico, né, podem desequilibrar o indivíduo. Aqui nós não temos tantas evidências, né, em relação ao toque, ao pânico, o abuso sexual e físico. Nós vamos falar um pouquinho hoje de tarde, tem algumas coisas que a gente vai ver da hiperprodução de cortisol. Tá? Então a gente consegue já de alguma maneira separar assim, de uma maneira grosseira, né? Isso que eu estou mostrando para vocês ainda é muito diagramático, mas separar pela quantidade de produção de cortisol, né? Se a gente pensar no controle endócrino do apetite, por exemplo, Fátima, né, nós vamos ter um sistema aferente, né, que vai chegar no hipotálamo e vai nos dar apetite, fome, daqui a pouco alguns vão sentir fome, né, ou saciedade, né? Então, aí buscando um equilíbrio que vai mandar um retorno, né, e vai dizer, não, estou satisfeito, né, tomei o café, cheguei aqui às 9 horas, aí tomei o café que foi oferecido aí pelo pessoal da Astra, né, e resolvi todo o meu problema, não tô com fome, daqui a pouco eu vou comer. Claro que se a gente vive num ambiente que tende à hipertrofia, né, quer dizer, o M amarelo acaba oferecendo um tamanho grande, né, para as coisas, e aí a gente acaba também se acostumando com substâncias, né, que são tóxicas para o nosso organismo, né? Os índices de caramelo de Coca-Cola no Brasil são muito diferentes do índice dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Então você acaba consumindo muito mais, né, do que precisaria, né? Eu fui levar meu filho na semana passada no McDonald's, que ele queria comprar, e aí tinha uma coisa que eu achei tão interessante, né? Entre a cabine do drive-thru que você paga e aqui você pega o lanche. Aí tinha uma plaquinha, se demorar mais de 30 segundos, você ganha um Big Mac. Eu ganhei um Big Mac de graça, apertamos o botãozinho ali, levou 40 segundos, nós saímos lá ali de todas as batatas fritas, né, mas não sei o que, ainda ganhamos mais um Big Mac de graça. Né? É um estímulo a você realmente consumir, né? E se não for rapidinho, você ainda ganha mais. Né? Mas aí eles estão dando, quer dizer, o lucro é tão grande, né, esse tipo de estímulo é tão grande que eles estão dando. Tem duas crianças, ganha uma, outra vai querer comprar. Aprenderam com os traficantes. É verdade, que coisa, né? O M amarelo é um troço muito sério, pessoal. E isso tudo tem impacto nesse mecanismo de ação de glicocorticoides que a gente estava vendo, que é intracelular, os glicocorticoides entram dentro da célula, vão se ligar a algumas proteínas reativas importantes, né, como a shock protein, e a partir daí há essa transcrição, ativação desse composto do glicocorticoide com o receptor, e isso vai gerar já um processo de inibição de transcrição genética ou um estímulo de transcrição genética a partir da modificação que ocorra, né? Essas cascatas eu não vou me deter aqui, eu sei que tem algumas pessoas que são bem mais clínicas para a gente poder entrar nisso, mas a gente se coloca à disposição para conversar mais sobre isso em outro momento. Mas uma série de proteínas, né, vão se ligar para ver essa transcrição intracelular, né, a partir da ligação, né, dos glicocorticoides, mudanças iônicas de receptores, né, que vão mexer com toda essa cascata, a partir de vários hormônios que nós já falamos, né, e isso tudo impactando no sistema imune, né. Então o sistema imune acaba sendo um parceiro, né, muito importante em toda essa cascata, né. Alterações de monaminas vão impactar diretamente em macrófagos, por exemplo, em cadeias simpáticas, né, e questões parasimpáticas como o nervo vago também vão interferir em regiões ligadas a grande concentração de neurônios noradrenérgicos como o locus cerúleus, né. Claro que isso tudo pode ser desencadeado por situações de estresse, né, um estresse precoce, uma situação adversa, ou até uma situação de conflito interpessoal recente, né? Isolamento social, né? Você se isola socialmente, isso tudo gera uma situação, né? Atendi um paciente, tão frequente isso, né? Pessoas assim que acabam tendo um quadro de depressão de anos, eu tenho recebido assim, estou há 5 anos isolado, moro na casa dos pais, fico no meu quarto, televisão, internet, não trabalho, já começou 3, 4 faculdades, né? O isolamento social de uma pessoa assim que tem não é um psicótico crônico, mas tem
uma limitação afetiva, gera toda uma cascata de alterações, né, que é muito interessante de ver. E essas pessoas acabam tendo, né, por uma depressão, um isolamento social, alterações nesses eixos hipotalâmicos, né, e geram doenças como a diabetes. O professor poderia falar mais, eu fico constrangido de falar na sua frente sobre diabetes, né? Mas a gente vê claramente que a resistência à insulina nessas áreas acaba predispondo esse tipo de alteração, né? E estados pró-inflamatórios, né, do sistema imune, inflamando regiões até nobres como o próprio coração, né, gerando hiperinsulinemia, dislipidemia e morte, né? Então, quando eu cheguei em Londres nos inícios dos anos 2000, 2002, a gente via claramente de que a manchete de um jornal lá, The Guardian, era de que a depressão era a doença com maior mortalidade no Ocidente. Aqueles dados começavam a surgir, quer dizer, eu falei, mas estão se suicidando tanto assim? Que gera tanta... Claro que não era só o suicídio, né? Existia toda essa cascata de reações. Por isso que eu fico muito, muito desagradado. Agora, por exemplo, a semana passada, dei uma entrevista para uma revista da região lá de Ribeirão Preto, uma revista distribuída gratuitamente, 50 mil exemplares para a região lá, qualquer supermercado, farmácia que você vai, restaurante, tem gratuitamente essa revista. A gente tentou fazer uma matéria de psicoeducação, da importância da depressão. Aí chamaram um colega, que eu conheço ele, um cara respeitável, para falar sobre a medicalização excessiva da tristeza, né? É um problema você medicar a tristeza, né? Então, o Olavo é fluminense, né? O Fluminense está na fase difícil, toca de técnico, vai embora, está triste, desanimado. Ninguém vai medicar um torcedor tricolor, né? Porque está triste por causa do seu time, né? Mas, claro que a tristeza é só um sintoma dos 10 que compõem a síndrome depressiva, né? E, infelizmente, existe essa questão. Alguns colegas, principalmente clínicos de outras especialidades, medicam situações de tristeza, né? Mas o impacto é muito maior na depressão. A gente vê que a depressão é a doença mais incapacitante. Nós, profissionais especialistas, de cada 2 pacientes graves com depressão unipolar, depressão bipolar, tratamos, só um chega à remissão. É muito pior que muitos prognósticos de muitos cânceres. 50% só melhoram. E aí você ficar criticando o tratamento, criticando medicações de prevenção de doenças cardíacas, só a depressão gera, por exemplo, morte cardíaca por problemas coronarianos. O indivíduo pode ter o colesterol normal, não ser hipertenso, não ser diabético, mas se for deprimido, morre do coração. Vocês sabem disso. E aí a gente vai... Revistas importantes, Mente, Cérebro, Psique, fazem matérias de capa, estamos medicando demais os deprimidos, né? Não medicar tristeza. Isso é um problema, mas é um problema, na minha visão de especialista, muito menor do que o problema que nós temos com a depressão e todas as consequências dela em todos os sistemas, né? Então, acho que nós temos que falar, então, de critério diagnóstico, né? De diagnosticar bem, de acompanhar bem esse paciente, né? Agora... deixar claro que tristeza é uma coisa, depressão é outra, né? E aí nós temos que essas enzimas pró-inflamatórias são muito significativamente, todas elas aqui, né, acabam sendo bem mais ativadas em deprimidos do que controles, né? Nós vamos ter TNF, IL-1, IL-6, né? Todas essas citocinas acabam tendo níveis bem mais altos, né? E se forem pessoas em momentos mais vulneráveis, como as mulheres na menopausa, por exemplo, né? Que hormônios femininos são muito protetores, vocês sabem disso, né? O estradiol, principalmente, tem um papel extremamente protetor do sistema nervoso, né? Processo de envelhecimento cerebral, no sistema cardiovascular, né? Na questão ligada à gênese e neurogênese também, né? E no momento que a mulher no perimenopausa, na pré-menopausa, acaba desenvolvendo quadros depressivos, a gente vê que os níveis de muitas citocinas acabam aumentando muito, né? E isso também ocorre com outras proteínas, chamada proteína C reativa, né? A gente tem claro de que a proteína C reativa, que é um marcador de infarto agudo do miocárdio, de doença coronariana, ela está muito aumentada em indivíduos com depressão, né?
E também os níveis amiloides séricos vão estar aumentados também em mulheres que estão nesse momento aí da perimenopausa, né? Uma doença, eu comecei a me interessar por isso, que eu tinha um consultório em Porto Alegre antes de ir para Londres, que era um consultório do lado de uma gastroenterologista. Ela era uma mulher que tratava muito bem pacientes dependentes de droga, que tinham pegado hepatite C, né, pegado em relações sexuais também, hepatite C, e o melhor tratamento para o quadro de hepatite C ainda é, se eu não me engano, o interferon, né? O interferon acaba sendo uma citocina que melhora esses quadros de uma maneira bem significativa, mas tem um efeito adverso muito grande, que são efeitos ligados à chamada 6-NI behavior, né? Esse quadro gera um quadro muito semelhante a uma depressão, né? A pessoa melhora de hepatite C, mas fica com a depressão, e ela me encaminhava pessoas com ideação suicida, né? Estavam melhor das suas vidas pessoais, tal, não tinham um fator externo desencadeante, mas pelo uso da citocina para tratar a hepatite C, né, tinham depressões muito graves, né? Você vê aqui, 6-NI behavior é quase um quadro depressivo, né? Então você vai ter anedonia, anorexia, distúrbio cognitivo, perda da libido, fadiga, retardo psicomotor, distúrbio de sono, isolamento social, perda de peso, né, uma dor muito forte, febre, disforia, quase os mesmos sintomas, né, que o indivíduo depressivo tem. Eu tive pacientes com 6-NI behavior, com ideação suicida, né, também com esses quadros aí ligados à ruminação de culpa, né, coisas assim que você, tratando, e no momento que eles paravam, tivemos até alguns casos que parar, deixar voltar o quadro de hepatite, para que o indivíduo não se suicidasse. E esses sintomas é impressionante, desaparecem na hora que tira o interferon, né? Então, a gente vê claramente que essas citocinas pró-inflamatórias produzem uma mudança no comportamento, né, muito interessante, desencadeadas por depressão, por estresse, né? E tem será que afetam diretamente o sistema nervoso, né? Será que essa relação ela é direta com o eixo? Por favor, professor. Eu fui convidado a falar em Campinas para falar sobre depressão e diabetes, e praticamente todos os mecanismos que fazem conexão entre as duas doenças eram pelo eixo hipotálamo suprarrenal alterado. Quase todos os trabalhos que eu consegui na época davam mais ou menos como sendo o grande problema. Então, só confirma a nossa ideia de que realmente o eixo, o próprio nome já diz, ele é um eixo hipotálamo hipófise adrenal que vai mediar essa situação de, no caso de exposição crônica, né, a uma situação estressante, né? Esse eixo, então, esse eixo do estresse, a gente vê ele num diagrama aqui de novo, né? E aqui o sistema imune, as citocinas, ele vai ter nessa sua região hipocampal, para receber esse impacto das citocinas, do cortisol também, receptores chamados glicorreceptores ou glicocorticoide receptores, especialmente no hipotálamo, na hipófise, temos na amígdala também, né? Mas no hipocampo nós vamos ter uma grande densidade de um outro receptor, que é os MR, mineralocorticoide receptores, né? Então a gente tem essas hipóteses que vem trabalhando que essas regiões trariam um papel importante na modulação da memória, do comportamento, né? Esse eixo, né, que foi tão bem lembrado até agora, ele vai ter algumas situações que vão influenciar ele. Então, quer dizer, a história do indivíduo, né, alguns vão ter o eixo mais reativo, né? Famílias inteiras vão ter eixos mais reativos, né? Você poder identificar quais as famílias que reagem mais ou menos. É interessante. Situações de estresse precoce, como abuso, negligências, vão estimular esse eixo de uma maneira mais forte ou menor, né? Questões ligadas à resposta que cada um de nós dá a uma situação traumática ou estressante, né? Alguns vão ter mais resiliência e aí o eixo vai reagir menos, né? Então, a maneira que você significa o ambiente, né, ou através de uma psicoterapia ressignifica aquela situação traumática, vai modular o eixo. Então, vocês, psicólogos, psicoterapeutas aqui sabem, você pode modificar a percepção que o indivíduo tem de situações estressantes, passadas, presentes ou futuras, né, com medicação, com psicoterapia, né. Situação que ocorreu, a situação traumática.
né? Eu não vou mostrar esse slide que eu cortei ontem de noite, que ia ficar meio extenso, mas se você tem uma história de trauma antes dos 10 anos de idade, um abuso físico, um abuso sexual, emocional, a tendência de você ser adulto e desenvolver uma depressão é muito grande. Se você tem esse trauma depois dos 14, 15 anos, onde já existe uma explosão hormonal, né? O risco de você desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, que é uma doença mais benigna do que a depressão, né? é o mais prevalente. Né? Então, o hormônio masculino ou feminino protegeria essa situação da reação de estresse pós-traumático. Né? E, claro, que a questão do temperamento. Né? O Olavo me dizia ontem a importância de que os pesquisadores internacionais têm cada vez mais dado para o temperamento dos indivíduos com transtorno afetivo bipolar. Né? Então, sem dúvida que a gente sabe que o temperamento vai modular muito o eixo também. A maneira que a pessoa se comporta, se pegar uma pessoa hipertímica, por exemplo, ela vai ter uma reação do eixo muito diferente. Ela está vendo tudo lá. Aqueles dois conversando no fundo, ela está vendo como a Renata está coçando o rosto ali do lado da câmera. Ele fica vendo tudo. E um distímico, não, ele fica baixo, calmo, né, ou angustiado. Então, a percepção do indivíduo, né, das situações ambientais, ela vai também ser modulada pela personalidade. Esse efeito do estresse, como eu quero mostrar para vocês, eu acho que esse é o grande pulo do gato para nós clínicos aqui, viu, Fátima, Estima, Gebara e todos os outros que trabalham na clínica. A gente vê claramente de que, se você ficar só trabalhando no eixo simpático, aqui, adrenal, norepinefrina, epinefrina, botar serotonina, e não integrar isso com esse eixo aqui, você não está trabalhando e integrando as questões. Né? Você vai ver, por exemplo, que comportamentos ligados a esses circuitos aqui dopaminérgicos, eles acabam modulando questões de impulsividade, né? Claro que a impulsividade é modulada muito pelas questões serotonérgicas, né? Então, o indivíduo mais impulsivo tem alterações serotonérgicas, o mais agressivo, né? Quando eu fazia minha residência, estava chegando da França um colega que virou muito amigo meu, chamado Pedro Prado Lima, né? O Pedro voltava da França, a gente foi fazer a formação dele lá no Instituto Santen, e ele, daquele jeito que todos vocês conhecem, né? Muito simples, muito genial. Disse: Mário, quem sabe a gente faz um estudo com impulsividade e agressividade, né? Você está trabalhando aqui nesse centro onde a gente vê que tem um grupo de mães que batia nos filhos, que o Conselho Tutelar queria tirar as mães dos filhos. Vamos fazer um estudo aí, a gente faz uma modulação, né, do sistema serotonérgico, você vai ver que elas vão diminuir essa impulsividade. E realmente, né, a gente usou na época lítio para mães que tinham impulsividade e agressividade. As mães diminuíram a agressão física contra os filhos, diminuíram a agressão contra elas mesmas, e tinham uma escala que media a agressão verbal. E aí elas disseram: senhora doutora, eu já não bato mais no meu filho, quando eu vou bater nele eu me seguro, né? Quando eu fico com raiva de mim mesmo, eu me seguro, né? Não me corto mais, não me machuco mais. Agora, a agressão verbal eu não controlo, essa é genética, tinha uma delas que me disse, né? Eu continuo gritando, continuo sendo explosiva verbalmente, né? Então, a gente vê que tudo isso tem circuitos que vão modular essas questões de impulsividade motora, né, de resposta prematura, né? Tudo isso tem algumas modulações que não são só dopaminérgicas ou serotonérgicas, né? Então, se a gente ficar só na questão serotonérgica, aqui de núcleo da RAF, ou locus ceruleus de serotonina, e não ter essa clareza que esses neurotransmissores se conectam com regiões de cognição, Lúcia, aqui bem importantes, como o hipocampo, né, da memória, que se conectam com regiões hipotalâmicas, né, através da noradrenalina, que vai aumentar, né, no momento passou a ameaça, passou o medo, mas você está vendo um filme de terror, ou está tomando um Red Bull, né, um estimulante, uma anfetamina, né, você de alguma maneira está estimulando esse eixo do estresse a continuar perpetuando. Se você usar substâncias, né, que vão ter algum papel de frear, como substâncias serotonérgicas, você acaba freando esse eixo do estresse, né? São aplicações práticas que os que sobreviverem ao almoço e ficarem em detalhe, nós vamos ver com mais profundidade, né? Então, nós vamos ter momentos desse estresse, né? No primeiro momento, essas monaminas vão ser as que vão ser responsáveis, né? Depois, no segundo momento, a gente vai vendo que toda essa cascata do eixo HPA, CRH, ACTH, cortisol, vai ter um papel já de transcrever esses fatores
né, e mudar estruturas de síntese de proteínas. Claro que isso aí tudo tem desde o tempo zero da situação do estresse, milissegundos, minutos, horas, dias, meses, né? Então, quer dizer, tem coisas que você consegue fazer imediatamente, tem coisas que você não consegue fazer em 2 anos de terapia, né? Então é importante você poder modular isso, né? O Hans Selye dizia em 1951, nessa época ele foi indicado para o Prêmio Nobel, os seguidores dele achavam que ele deveria ter ganho, mas como o conceito de estresse é algo ainda muito discutido, na época era mais ainda, né? Ele colocava claramente de que nós nunca esquecemos, através do trabalho, que como esse sistema é complicado, envolvendo hormônios, enzimas, a eletricidade, outra coisa que a gente esquece, né? Nosso sistema é elétrico, não é só químico, ele é elétrico também, né? Os potenciais do sistema nervoso, né? Como que o estresse, né, ele acaba, de alguma maneira, chorando ou chamando a atenção através dos olhos humanos. Você pode olhar para uma pessoa e você consegue ver, depois de um tempo, se ela está estressada, né? Você olha se ela está cansada. Você consegue ver isso. A gente que é profissional de saúde mental vê. Chega uma pessoa na sua frente, ela está carregada, tem uma nuvenzinha preta em cima dela, né? E ela fala com você sem nenhuma queixa, mas você vê que ela está com o sistema carregado, né? Estressado. E isso, sem dúvida, são a partir de respostas que se dão em regiões de filtro de emoções como a amígdala, regiões cognitivas importantes como o hipocampo, e essa parte, né, que é o córtex pré-frontal, né? Se isso entra em desequilíbrio a partir de situações de estresse, com as suas várias cascatas, nós vamos ter a doença mental nas pessoas vulneráveis, né? Então, poder ter a clareza de como que esse processo se desenvolve para chegar a uma doença mental, né? E mais do que isso, né, como que isso aqui não vai só dar doença mental, mas dar doença no coração, dar problemas digestivos, da obesidade, né, Fátima, da doenças autoimunes, da alterações do ciclo de sono e vigília, né, da doenças de pele, né, da sensibilidade aumentada à dor, né? Então, quer dizer, você vê que está toda a medicina aqui, está toda a questão da saúde mental aqui, né? Não é ser um reducionismo, mas é que esse sistema também é muito complexo, né? A ideia é que vocês saiam daqui hoje estimulados a estudar isso, estimulados a ir atrás de literatura, né, de falar com colegas que estudam essa área, porque realmente aí vocês vão ajudar muito os pacientes de vocês, né, a resolver não só problemas emocionais, mas problemas que estão ligados a várias questões da sua saúde física e mental, né. Eu tenho que falar para vocês de outro eixo, senão ficaria muito forte falar só de um eixo, né? E vocês veem que esse eixo adrenal já é muito complexo. Mas não pode esquecer da glândula tireoide também, né? Então, quer dizer, a tireoide ela vai ter um papel muito importante. Aí nós temos o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, né? Então, o sistema límbico vai mexer com a tireoide diretamente, vai estimular a tireoide, né? Então, você tem coisas estimulantes que vão liberar T3, T4 e depois T3, né? A partir do estímulo de TSH da pituitária, né? A dar um feedback negativo, né? E inibir a secreção desse eixo. Nós, profissionais de saúde mental, a gente vê que os valores que os endocrinologistas usam para valores de referência de normalidade, muitas vezes não geram doença na tireoide, mas para nós são fatores que a gente vê, pô, mas a pessoa já está desequilibrada emocionalmente, vai fazer a dosagem de TSH, dosa T3, T4, e você vai ver que realmente esses níveis estão no limite, né? Estão no limite do normal, para mais ou para menos, estão dentro dos valores normais, mas que aquilo já é desencadeador de alterações comportamentais, né? Então, é um outro eixo que a gente vê que tem um papel bem importante, né? Mesmo que a gente não tenha um hipotiroidismo, né, nem um hipertiroidismo, a gente já acaba vendo que ele pode, em alguns momentos, estar desenvolvendo esses quadros de apatia. Olha aqui, eu ia tirar isso aqui, Olavo, mas eu deixei lá em sua homenagem ao CLA, né? Lembrar daqueles tempos da Califórnia. Anergia, constipação, transtornos do humor, transtornos de sono, fadiga, ganho de peso, tudo isso aqui, né, tem uma sobreposição em alguns quadros mais graves, até com alucinações. E o envelhecimento cerebral, às vezes não chega na demência, mas o cara já está com um prejuízo cognitivo, uma dificuldade de concentração, com falta de performance, déficit de memória importante, retardo psicomotor. Isso aí é alterações no eixo da tireoide. Se o indivíduo ainda tem alteração no eixo
da adrenal, está estressado, né? Vocês imaginam como isso aí não se sobrepõe. Quer dizer, é tudo um efeito de cascata e não está tudo isolado, como a gente está tentando mostrar para vocês didaticamente, é tudo funcionando ao mesmo tempo, né? E essa química toda, essa eletricidade toda, vai cada vez agravando mais os quadros e desequilibrando outros sistemas, né? Então, o que a gente vê claramente, por exemplo, é de que os hormônios da tireoide, o T4, né, a partir da sua modificação intracelular para T3, né, vai entrar no neurônio e medicações como antidepressivos e carbamazepina, por exemplo, vão facilitar essa entrada no sistema nervoso central e ter um papel importante de transcrição genética. O lítio, por exemplo, né, Olavo, vai ter um papel bem limitador na questão da homeostasia da tireoide, né, Joseph? Você vai ver que isso aí vai trazer um prejuízo para o indivíduo, né? Então, quer dizer, o lítio é uma medicação fantástica? Mas os efeitos colaterais dele também são muito limitantes, em muitos casos, para você usar em doenças a longo prazo, né? Então, a gente tem tido resultados muito bons com pacientes com lítio, mas, na realidade, a gente acaba vendo que, a médio prazo, muitos deles acabam sendo sensíveis, principalmente na questão da tireoide. Não sei qual é a sua experiência nisso, Olavo. Eu gostaria de falar da experiência europeia, principalmente italiana, onde hoje, ao começar o lítio, já se começa a suplementação com hormônio de tireoide. Não se espera um hipotireoidismo subclínico, um aumento progressivo do TSH. O primeiro comprimido de lítio já vem acompanhado de hormônio de tireoide, porque sabe que se você deixar a tireoide, vamos dizer assim, no transtorno bipolar mais lenta, menos esperta, como se diz, você vai ter sérios problemas. Depois até a gente podia comentar, eu ia querer te ouvir, sobre o uso de estados hipermetabólicos em ciclos rápidos e outras coisas, pode ficar para de tarde, uma coisa mais prática, mas o que está se fazendo hoje é uma vigilância extrema e o começo de hormônios, suplementação com hormônio de tireoide ao iniciar o lítio. Essa é a experiência que a gente tem também, né? Lá em Londres a gente já começava com a suplementação dos hormônios tiroidianos, né? Primeiramente a T4, tiroxina, para tratar esses pacientes com quadro bipolar que teriam indicação do uso do lítio, né? O que a gente vê aí no caso de senhoras, né, Vera, que possam ter a questão da osteoporose. Então, tem muitos pacientes mulheres bipolares, né, depois da menopausa, que a gente vê que o decréscimo de alteração na densidade óssea, principalmente regiões lombares, fêmur, né? Você sabe que os idosos, depois dos 60, 70, 80 anos, acabam tendo muitas quedas, e essa fragilidade traz uma limitação de vida muito importante, que tem uma relação grande com as questões ligadas ao T4, né? Tudo isso, né, a gente vai ver, falando agora dos idosos, a gente vai ver que isso aí vai ter um momento da vida que vai ser mais sensível. No idoso, por exemplo, o envelhecimento cerebral, da amígdala, do córtex pré-frontal, do hipocampo, né, um idoso que vai tendo mais estresse, ele vai acabando tendo um declínio cognitivo. Mas claro que isso aí tudo também já passou desde a sua gestação, né? Existe a chamada programação de estresse. A natureza é tão sábia, né? No útero feminino, a criança já está percebendo a situação de estresse que ela vai nascer. Vocês sabiam disso, né? Então, quer dizer, uma criança que ainda nasceu ainda, ela está lá com 8, 9 meses de idade, ela está percebendo que ambiente que a mãe dela está inserida, né? Que ambiente, se é estressante, se a mãe dela é fumante, ela vai nascer com baixo peso, vocês sabem disso, se tem uma série de estressores, ela vai perceber isso. E, ao mesmo tempo, a questão de luz, ela já percebe, né? Se ela nasceu na Suécia, se nasce no Rio de Janeiro, a criança já nasce preparada, né, para perceber os níveis de luminosidade, nascer com níveis de melanina na pele, né, e de secreções de melatonina para sincronizar com o sono e vigília, né? Se nascer na Noruega, né, Ana, vai ter um tipo de reação, se nascer no Rio tem outra. Então, esse tipo de coisa tem tudo já uma programação também de glicocorticoides pré-natal. E durante o nascimento, se a pessoa acaba vivendo situações, né, de amadurecimento aqui do córtex pré-frontal, você sabe que vai amadurecendo, né, durante o desenvolvimento,
né, e o hipocampo de alguma maneira. Agora se sofre uma separação materna. A gente trabalha agora, eu sou casado com uma veterinária, ela não gosta que eu faça pesquisa com animais, né? Mas tem uma aluna minha de doutorado que está fazendo agora estudos com ratinhos, separando das mães, né, os ratinhos. Essa separação materna é algo extremamente traumático para os ratinhos, né? Michael Meany, pesquisador importante do Canadá, mostra isso, né? Se você causa um trauma grave, como a gente vê nos nossos pacientes com história de abuso, negligência, o nível de corticóide, ao contrário de aumentar, eles diminuem, né? Então, é uma coisa bem interessante de ver. Dependendo do tipo de estressor, você vai ter reações diferentes. E a gente vê que, ao longo da situação, se eu for na adolescência, essa situação estressante, né, isso muda muito, né? Então, os níveis de corticoides acabam, ao longo do desenvolvimento, tendo alterações. E aí, podem desencadear, na idade adulta, níveis de depressão. Nós temos os quadros de estresse pós-traumático, eu vou mostrar uns dados para vocês, que as pessoas que são... A professora Rachel Yehuda foi uma das primeiras que mostrou esses estudos, né, com vítimas do Holocausto, combatentes veteranos de guerra, mostrando que situações traumáticas trazem realmente o desenvolvimento desse quadro que gera uma diminuição na secreção de glicocorticoide, que nós vamos ter também pacientes maníacos, né, bipolares, vão ter essa diminuição, ao contrário dos depressivos. Isso é uma coisa que é pouco explorada na literatura. Eu falei forte demais, porque eu me emociono com essa ideia, porque a gente fica discutindo muito, é depressivo unipolar, é depressivo bipolar, o espectro é assim ou é assado. Na realidade, nós temos hoje um conhecimento da neuroquímica, da neurociência, que pode nos ajudar nesse diagnóstico, né? Não é uma discussão só fenomenológica. Nós temos que integrar outras variáveis nessa discussão diagnóstica, né? A gente fica na fenomenologia, na história familiar, no diagnóstico de sintomas, mas tem todo um arcabouço que pode nos ajudar nesse diagnóstico e no prognóstico de tratamento desses pacientes, que infelizmente acaba não sendo integrado, né? Então, eu falava da programação, né, precoce, quer dizer, do feto já tem uma programação do seu desenvolvimento do sistema límbico, do seu desenvolvimento do eixo HPA, né, até chegar na idade adulta, onde ele já vai desenvolver o que estava programado antes, e aí vai ter um comportamento, uma cognição, memória, né, e esses efeitos todos vão se manifestar nesse organismo, né. Então, quer dizer, um estresse que uma criança sofre no útero vai ter modificações nesses hormônios, e não só nele, mas na própria mãe dele, né, e vice-versa, né. Essa mãe, essa gestante, ela vai ser predisposta também a desenvolver algumas psicopatologias importantes, né? Então, tanto as questões hormonais como as questões do sistema nervoso simpático vão ter um impacto nas duas vias aqui, da criança e da mãe, né? A mãe, como eu disse, e a mulher em geral, ela vai ter uma sensibilidade muito maior do que os homens, né? Então, esse aqui é um estudo que nós fizemos lá entre médicos residentes e médicas residentes que estavam fazendo plantão numa unidade de emergência, tá? E a gente via que as mulheres residentes eram muito mais estressadas do que os médicos homens residentes, né? Então era muito uma situação de urgência, né? Acidentes de trânsito, traumatizados, né? Chegava aquela pessoa totalmente politraumatizada, destruída, ou alguém numa crise, né, grande de pânico, de ansiedade. As mulheres, por essa questão, que aí nós estamos mudando de eixo, né? Vocês viram, já saímos do HPA, da tireoide, agora estamos no gonadal. As mulheres têm uma questão que é sangrar todo mês, né, pessoal? Deve ser uma situação bem interessante essa, que eu não consigo vivenciar, né? Imaginar, assim, sentir, né? Porque todo mês a mulher menstruar, ter períodos de menstruação, que isso gera um período fértil, né, com um muco do colo cervical bastante acentuado. A mulher fica muito mais bonita nesse período de fertilidade, né? Claramente, quem estuda um pouco o ciclo sabe de que você consegue identificar nas mulheres que não estão usando hormônios exógenos quando elas estão férteis, quando não estão férteis, e realmente muda tudo, né? O olhar, a cor da pele, do cabelo, né? É uma realidade isso, você pode ter razão. E como ela fica irritável, fica às vezes chata, fica difícil, né?
quando ela não está fértil, que esses hormônios dois caem juntos aqui, né, progesterona e estradiol, né, aqui no pico de LH, no pico de estrógeno, de estradiol. O estradiol, ele é um antidepressivo natural, né? É um potente antidepressivo. Aqui, a Adriana, se estivesse mais na frente, eu te prestava o microfone para falar um pouquinho sobre isso, né? A questão as ginecologistas sabem bem disso, né? Como que esses hormônios, nessa oscilação, vão deixar a mulher muito melhor ou pior do ponto de vista comportamental. Ao longo do ciclo de vida, antes de entrar nesse período de perimenopausa, as mulheres têm cerca de 2 vezes mais chance do que os homens, desde a menarca até o início da perimenopausa, essas oscilações, em geral, mensais de hormônio, de desenvolver depressão do que os homens. Quando chega na perimenopausa, né, os hormônios começam a ficar irregulares. E o que nós vemos é o quê? Que a mulher chega a ter 3 vezes mais chance de desenvolver depressão, né, do que os homens. Depois, na faixa etária mais avançada, né, a gente vai ver que a questão hormonal não é uma questão tão prevalente, e aí nós, homens e mulheres, começamos a ter o mesmo risco de desenvolver quadros depressivos, né? O estradiol, o estrógeno, como eu falei, é um dos melhores antidepressivos que nós temos, né? Quando eu estava me mudando para a Inglaterra, uma professora de ginecologia da Faculdade Federal de Porto Alegre me convidou para escrever 2 capítulos do livro dela de climatério, né? Então, eram depressão na menopausa e tratamento da depressão no climatério. Não tinha saído ainda um artigo do JAMA que mostrava que o uso de estradiol para mulheres na menopausa aumentava muito o risco de câncer de mama, né? Isso modificou de uma maneira muito significativa a reposição hormonal, né? Na realidade, o estudo das enfermeiras é um estudo péssimo. Por quê? Porque, na realidade, o que eles fizeram foram ver as mulheres que, pós-menopausa, algumas demorou-se, inclusive, não foi imediatamente, foram tratadas com uma mistura conjugada de estrógenos equinos e medroxiprogesterona, que é um dos progestagênicos que mais corticóide e mineralocorticoide que existe. Nas mulheres que estavam, no caso especificamente, esterectomizadas e que não se dava progestagênico, não houve aumento. O grupo, principalmente a Elizabeth Parreto-Cona, que a gente nem podia falar porque ela pulava aqui na pipoca, sustenta esse estudo. Nunca foi feito, primeiro, isso já não seria uma reposição hormonal. Reposição hormonal só o computador celestial faz. Aquela subida e descida ninguém mimetiza. Então aquilo é apenas uma substituição hormonal, e essa é uma substituição hormonal porca. Então isso foi tão forte que impediu qualquer estudo a longo prazo em que se tentasse a administração de estradiol e progestagênico natural. Quando isso é feito, aí os estudos são conflitivos, já não tem essa margem tão grande, aliás, não era também tão grande de segurança. Então a gente bota em dúvida se deve fazer a mulher sofrer desesperadamente, porque ela está com sintomas péssimos em menopausa. Eu não vou dar porque ela pode ter um risco de câncer. Primeiro que ela pode ter um risco de câncer, mulheres pós-menopausa que não fazem também têm risco de câncer. Então ela tem que ser acompanhada e não deixar ela sofrendo desesperadamente, é uma coisa que dá dó. Não pode porque vai dar câncer. Mentira. Eu acho que a colocação do professor é brilhante. Eu acho que as mulheres que sofrem, que sentem todo o quadro de fogacho no consultório, elas estão recebendo não só o calor, né, só a sensação, e também quanto isso compromete a parte neurológica delas, porque o fogacho não é simplesmente um calor, né, é uma queima, né? E fora isso, a colocação do estrogênio, ele houve uma mudança muito grande com o transcorrer do tempo, né? O estrogênio hoje, se a gente olhar a reposição hormonal, ela deveria ser, na realidade, um elevar e uma subida, como deveria ser o fisiológico. E não uma reposição que está sendo colocada de uma maneira linear, né? Você dá a mesma dosagem o mês inteiro. Então, o quanto esse repositor está colocando errado, né? Então, você tem que colocar ele de uma forma de subida e descida em dosagens tanto crescente quanto decrescente. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente repõe.
Tentar ser o mais fisiológico possível, né? Você tentar, de alguma maneira, ser o mais fisiológico. Mas a questão que o professor levanta bem é de que isso levou um decréscimo muito grande nas prescrições de reposição aos hormonais. E, por outro lado, houve um boom, Renata, dos laboratórios vendendo antidepressivos e diminuindo a venda de hormônios para essas mulheres. Quer dizer, eu tinha uns 2, 3 slides que, a partir desse artigo do JAMA, há um boom dos antidepressivos para mulheres na menopausa e um decréscimo muito grande do uso de reposições hormonais, levando muitas delas a sofrerem, como o senhor colocou bem, né? Agora, o que chama a atenção é como que essa substância é um antidepressivo extremamente potente. É um imal, né, Joseph? Quer dizer, o estrógeno é um imal, ele inibe a monoaminoxidase, né? E vocês clínicos sabem como os inibidores da MAL são um dos mais potentes antidepressivos que nós temos. Além disso, ela também tem papéis importantes de modificar a neurotransmissão serotonérgica e, por tabela, mudar também a estímulos alfa-1 adrenérgicos, né? Então, realmente é um antidepressivo completo, né? Que as mulheres, pela maior vulnerabilidade, a natureza também propiciou que ela tivesse já um hormônio tão eficaz para aguentarem os homens, né? Então, aqui, ó, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui é o estudo clássico do Avshalom Caspi, mostrando que eventos de vida estressantes geram depressão de uma maneira diferente em homens e mulheres, né? O Caspi, ele fez um estudo, quando ele mostrou, eu acho que eu vou voltar a ele depois, né, mostrando que as pessoas que têm o transportador da serotonina SS têm maior tendência a desenvolver depressão. Herdam do pai o cromossoma curto, short, e da mãe o curto. Então, vocês estão vendo aqui mulheres, curto, têm mais chance de desenvolver depressão do que homens que são homozigóticos com cromossoma curto, né? Então, quer dizer, na realidade, as mulheres também são mais vulneráveis por esse desequilíbrio no transportador da serotonina, né? Se elas herdam do pai e da mãe essa vulnerabilidade. Se herdam de um só ou de nenhum, aí elas ainda têm, né, Vera, mais chance de desenvolver depressão do que os homens que também herdam só de um lado ou não herdam essa vulnerabilidade do transportador da serotonina. Então, a gente vai vendo que realmente a situação é desfavorável e aí a necessidade dessa natureza, né? Se a gente for ver, de alguma maneira, o cortisol salivar vai dar essas experiências de precoces de vida, né? Diferenças em relação aos níveis de cortisol. Pessoas que na infância passaram pela separação, divórcio, questões tumultuadas dos pais, morte precoce de um dos pais, ou ambas situações, vão ter níveis de cortisol bem mais alterados do que aquelas que não tiveram nenhuma experiência de perda precoce, né? Mostrando de que realmente essas situações trazem consequências. Se isso for feito durante a gravidez, aqui estou trazendo alguns dados da gravidez, a gente vê claramente que mulheres deprimidas, ansiosas, vão ter uma tendência a ter níveis mais baixos de cortisol, se passaram por situações que esse é o instrumento que nós temos usado nesses projetos lá na Santa Casa, que é o CTQ, Childhood Trauma Questionnaire. Um instrumento fácil, né, Lúcia, de ser usado. Ele mede alguns tipos de abuso, de maltrato, e a gente vê que quanto mais grave os níveis de maltrato, mais baixos os níveis de cortisol que as pessoas apresentam, né? Então, seria algo semelhante ao que a gente mede nos bipolares, nas depressões atípicas de bipolar do tipo 2, ou de estresse pós-traumático, quer dizer, o maltrato na infância leva a níveis muito baixos de cortisol, e aqui foram medidos em mulheres gestantes, né? Se a gente for ver bem aqui, a gente vai ver que no pós-parto isso também ocorre, né? A gente vai ver que quanto mais grave os níveis de depressão, medida pela Montgomery-Åsberg, com outra escala importante que mede resposta terapêutica, nós vamos ter os níveis mais baixos de estradiol, né? Então, aí nós temos que o hormônio que protege da depressão, ele vai estar mais baixo naquelas mulheres que têm níveis mais altos de depressão pós-parto, né? A correlação também vai ser muito grande nessa questão do cortisol e das atitudes maternas, né? Então, a gente vai ver que mães tranquilas conseguem passar essa tranquilidade para suas proles, e isso, medido no cortisol, se correlaciona de uma maneira muito interessante, né? O comportamento materno, ele é tranquilizador, ele é estabilizador,
ou ele é ansiogênico. Uma mãe ansiosa, uma mãe angustiada vai mexer com esse eixo, né? E a questão da menopausa a gente acaba trazendo aí de uma maneira bem forte de que o estradiol vai ter essa relação com os sintomas da menopausa, mas acaba de alguma maneira também tendo um papel direto na depressão, né? Isso aqui é só para acordar vocês, talvez a gente fazer um intervalo. Eu estou achando que nós estamos chegando num horário avançado, né? Não é só a mulher, eu estou falando da mulher, mas os homens também vão ter alterações hormonais nesse período da andropausa, né? Então, eles acabam tendo algumas questões que a gente não pode colocar só na questão feminina, né? Então, eu acho que com isso aí a gente pararia por aqui um pouquinho. Muito bom.